Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus utilizando a lição da Escola Sabatina. Essa lição que nesse trimestre nós vamos abordar, estudar, aprender mais sobre as profecias bíblicas, os símbolos que Deus usa para nos ensinar as suas lições através da história. A Palavra de Deus nos diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, vamos estudar a Palavra de Deus, entender mais da sua mensagem, e hoje nós vamos falar um pouquinho de história, sobre Nimrod e Nínive, as grandes cidades do antigo mundo. Então, amigo, agradeço a você por estar comigo nesse dia. Hoje é Páscoa. Dou a você feliz Páscoa, que Deus, Jesus, possa renascer em seu coração em mais um dia. Hoje é um dia especial e hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos da Palavra de Deus. Na igreja que eu frequento, eles deram pra gente uma lembrancinha. Aqui tem um pãozinho, eu achei muito fofinho, e também um suquinho de uva, simbolizando então o corpo de Cristo e o sangue de Jesus, que são os simbolismos que nós temos na Páscoa, em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e o seu sacrifício por nós. Que essa Páscoa seja de alegria, de paz, que Deus possa estar no seu coração e que a gente possa renovar o nosso pacto com Ele, de estarmos com Ele juntinho de Jesus, e assim, quando Ele voltar, nós podemos ir para o céu junto com Ele. Então hoje nossa lição, hoje é domingo, dia 20 de abril, e nossa lição de hoje fala sobre Nimrod e Nínive. Aí nós temos as referências às primeiras cidades, os primeiros domínios da raça humana. Quando nós vamos à Palavra de Deus, a Gênesis, assim que o ser humano peca, Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles não tinham mais acesso ao paraíso. E Deus, para garantir que o ser humano não chegasse mais, porque havia perdido essa graça, manteve então anjos protegendo o paraíso e uma espada de fogo que se revolvia em torno do Jardim do Éden. Infelizmente, não era mais possível adorar a Deus ali dentro, porque ali dentro tinha a árvore da vida. E a palavra de Deus nos diz que o ser humano não poderia mais ter acesso à árvore da vida e dessa forma perpetuar eternamente o pecado. Então foi por isso que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Não foi porque Deus ficou feliz em expulsá-los. Foi porque eles escolheram ser expulsos. Bom, a palavra de Deus nos mostra também que Deus não os deixou sozinhos. O Jardim do Éden permaneceu na terra até os dias de Noé, até o dilúvio. Deus permaneceu com aquele jardim ali para que os seres humanos pudessem ter um relacionamento especial com Deus. A história nos diz que eles iam até lá, adoravam a Deus, faziam suas cerimônias ao Senhor, seus sacrifícios ao Senhor. Então nós temos Caim, nós temos Abel oferecendo a Deus os seus primeiros sacrifícios, mas o ser humano deixou de acreditar em Deus, deixou de passar tempo com Deus. E nesse primeiro momento, em que eles não tinham mais Deus e tinham que viver nesse mundo, eles então desobedeceram a ordem de Deus e começaram a se centralizar em pequenas cidades-estado. Essa vem a minha parte de professor de história, né? A humanidade começou a deixar de simplesmente caçar para viver de plantio. E ao plantar a sua comida, eles podiam se assentar. Mas eles precisavam de lugares próximos às águas, né? Então nós temos ali o Egito sendo formado, as margens do rio Nilo. Nós temos as cidades importantes da Mesopotâmia, que tem ali os seus grandes rios, Eufrates, Rio Tigre. E assim a humanidade foi se crescendo, né? E isolando geograficamente umas às outras. O ser humano foi simplesmente crescendo nessas regiões, onde havia mais comida, possibilidade de crescimento. E nesse burburinho de crescimento, aparece um personagem bíblico chamado Nimrod, que é parecido, é descrito na palavra de Deus como um valente caçador, um homem diante de Deus, poderoso caçador. Mas não se engane, isso não é elogio. Na verdade, ele era um homem arrogante, que se colocava contra o Senhor, diante do Senhor. Não era a favor do Senhor. Ele foi o berço da humanidade, antes mesmo de Babilônia, antes mesmo do Egito, que vieram depois, né? Então essas coisas vão acontecendo em consequência da humanidade abandonar o Senhor. Quando acontece o dilúvio, e a humanidade mais uma vez tem que se espalhar pela terra, eles desobedecem. Nimrod aparece, forma essas primeiras cidades-estado. Nós temos aí então depois o desenvolvimento do Egito e outras cidades em redor, e a migração da humanidade por todo o globo, ali pela África. Nós temos o isolamento geográfico, que faz com que as pessoas fiquem mais isoladas com respeito até mesmo à cor da pele, que vai se adaptando ao clima, né, dos locais. A pele mais negra, a pele mais branca, são adaptações do ser humano. O ser humano deixa também, alguns migram para a Europa na época do grande desgelo, né, da humanidade. Alguns lugares ficavam mais gelados, outros não.
que é a Era do Gelo. Enfim, as coisas vão acontecendo, vai desenrolando toda a história. Nós sabemos também pela descrição bíblica que a região que Abraão viveu, a Canaã, era uma região linda, tinha lugares muito bonitos, com muita planta, muita vegetação, o que foi mudando gradativamente com o tempo. Então a humanidade foi perdendo, né? A terra foi se adaptando ao pecado, à nova existência após o dilúvio. Toda a história que nós temos é isso, é a humanidade se afastando de Deus e tentando dar seu jeitinho, buscando salvadores humanos, heróis humanos, para que eles pudessem ter a intercessão do céu, para que pudessem ter um crescimento real. Eu quero ler com você agora, então, Gênesis capítulo 10. Nós vamos ao Gênesis capítulo 10, é o que a nossa lição pede para que a gente leia, comecinho da Palavra de Deus, para a gente abordar bem aqui o nosso tema, né? Temos um embasamento bíblico para a gente poder afirmar o que nós estamos falando. Gênesis capítulo 10, nós temos então, deixa eu ver aqui, capítulo 10, versos 1 ao 12. Vamos ler aqui mais uma página. E encontrei, versos 1 a 12. Aqui fala dos descendentes dos filhos de Noé. E aqui fala o seguinte, são essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. E nasceram os filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E tem toda a descrição dos primeiros filhos descendentes, e cada um desses homens formaram nações, reinos. Aqui nós temos os descendentes de Cam, por exemplo, nós temos o Egito, né, os reinos de Canaã também, nós temos os filhos de Sete, Sem, Cam e Jafé, no caso Sem, que nós temos ali o povo hebreu, os descendentes então de Jafé são os homens europeus, estou falando da linhagem básica, né, que se espalham pelo mundo, né, dentro da academia. Essa afirmação bíblica, principalmente em geografia, não é acreditada. Então eles não creem mais que essa seja a verdade da palavra de Deus, né? Não creem nem na palavra de Deus, então a descrição que Deus coloca não é aceita por eles na academia, mas é sim a verdade porque está na palavra de Deus. E sempre que nós estudamos, nós vamos desenrolar da história e vemos como a palavra de Deus está corretíssima. Apesar de hoje a história não querer aceitar essa mensagem, ela está lá. E essa é a mensagem da palavra de Deus, e nós temos o último verso. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Então nós temos aqui o começo, a fundação das primeiras grandes cidades. Né? Nós temos a cidade de Nínive, que era uma capital muito importante, que era governada ali pelos seus reis e reis sacerdotes, né? Que buscavam mais a si mesmos e a adoração do que a Deus. Nós temos Babilônia e toda a região do Crescente Fértil, temos o Egito sendo formado. Então os reinos vão se formando, os homens vão se tornando como deuses, né? Porque essas cidades tinham reis que também eram sacerdotes, quando também não eram deuses, né? Como no Egito, em que o faraó era considerado também um deus homem. Na Mesopotâmia nós temos os faraós, aliás, os reis, né? Que governavam em nome dos deuses e também eram sacerdotes desses mesmos deuses. Nós vemos aí que o ser humano realmente, gradativamente, se afastou de Deus e que as consequências dessa rebelião, apesar de a princípio serem sutis, foram crescendo, 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 até toda a humanidade se esquecer quase que completo de Deus. Nós temos referências a Deus na China, nós temos referências a Deus em outros povos, até mesmo nas crenças dos povos indígenas que vivem aqui nas Américas, mas a crença mesmo real ela foi se apagando. E a única luz que permaneceu da crença em Deus foi na casa de Abraão. Somente ele. Todos os outros foram se esquecendo. E a descendência de Abraão foi guardando essa mensagem. Mas infelizmente até mesmo eles se esqueceram de Deus, sendo que só a ramificação da casa de Israel é que permaneceu com o conhecimento de Deus. Mesmo que muitas vezes o abandonassem, eles eram os únicos detentores desse conhecimento no mundo. E a missão deles era ser uma luz a todas as nações. E graças a Deus, eles, bem ou mal, conseguiram se manter. A casa de Davi vem de lá e Jesus veio de lá e traz então a salvação para todos os povos, a todas as nações. Temos lições muito importantes na palavra de Deus, desde Nimrod, que se achou poderoso e foi se afastando a Deus, criando suas cidades, até mesmo os dias de hoje, em que nós temos a decisão hoje de escolher estar com Deus ou não. A decisão é nossa. Nós escolhemos ficar com Ele ou não, mas as consequências de não estar com Ele serão as piores possíveis, já fica avisado, tá bom? Espero que você escolha estar com Jesus, que o dia de hoje seja especial, que você tenha uma feliz e abençoada Páscoa, relembrando o sacrifício de Jesus, porque o preço foi pago, a porta está aberta, é só você entrar
aceitando Jesus como seu Senhor. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pela lição de hoje, aprendemos como gradativamente o ser humano foi se afastando de Deus, mas hoje, nesse momento, nós escolhemos Jesus, queremos viver contigo, buscar o Senhor, viver com Deus. Nos ajude e nos dê força por Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé. Nessa vida é você e Deus. E eu te espero aqui amanhã para o nosso encontro, para o estudo de amanhã, onde nós vamos falar sobre Abraão, o chamado do pai da fé, o amigo de Deus. Até amanhã para o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.